Agora vamos para a palestra de Ana Guimarães. Ana Guimarães é professora e técnica de contabilidade. É fundadora e diretora do Grupo Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro. Conferencista há mais de 50 anos. Espírita de longa data. Destaca-se como expositora, proferindo conferências no Brasil e no exterior. Já é quase florianopolitana, está sempre com a gente, e o que nos é muito grato, e a gente fica muito feliz. A segunda Conferência Espírita Catarinense, no seu segundo dia, traz para falar de ética cristã, este brilhante sorriso, esta mulher encantadora da comunicação espírita, Ana Guimarães. Fixou mais, acho que você deu. Vou providenciar uma mudança aqui, só um instantinho. Vou acabar acreditando nessas coisas que você fala. Mas é para acreditar. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Na lousa do coração, cujo giz é o sentimento, cujo escrevente é o espírito, eu vi num deslumbramento um lindo nome gravado, de 4 letras formado, irradiando esplendor. Uma palavra que encerra toda a beleza da terra. Essa palavra era amor. A mim mesmo perguntei, estupefato que estava, quem me trouxe aquela lousa? Quem pôs o que ali se achava? Foste tu, uma voz me disse, e tu mesmo tens o giz que essa palavra escreveu. O que aí está escrito, e que te parece um mito, é um simples produto teu. Amor? Mas isso é mentira. A minha mente delira numa visão fantasista. Mas a voz, num tom conciso, diz: filho, já tens juízo, já não és materialista. Esse é um pequeno trecho do poema de José Soares Cardoso. E fala de uma das forças éticas do mundo, de maior intensidade, amor. Palavra que é bastante comentada, difundida, falada, através de prosa e verso, e que, todavia, ainda é tão desconhecida de todos nós. Saber exatamente o que é o amor, não sabemos. Sentir o amor, não sentimos. Estamos ainda navegando nesse mar imenso de descoberta do próprio eu. Eu saber quem sou, você saber quem é você. Estamos tentando desenvolver a capacidade do sentimento, de sentir, saindo do instinto, que foi a primeira força que nos conduziu pelos caminhos da evolução. No início do nosso ser, impulsionado pelo instinto, fomos vencendo etapas até alcançarmos a dimensão de hoje. Provas e expiações. E então, pensamos em amor,
Deus é amor e nós pensamos na palavra, e como todo ser humano, pensamos que o conhecemos em profundidade. E mais do que isso, pensamos que sentimos. Então nós nos casamos por amor, nós temos os nossos filhos por amor, temos os amigos por amor, e vai por aí afora. Mas se alguém nos pergunta o que é o amor, verdadeiramente, explicá-lo, complicado. Então, certa ocasião, uma dessas espíritas de peso, não porque fosse muito grande, mas ela era grande sim, bem alta, mas porque era espírita, na palavra, na ação, na vida, Dona Idalinda Aguiar Matos. Desenvolveu no Rio de Janeiro um programa de assistência aos apenados extraordinária. Fundou escolas de educação espírita nos presídios do Rio de Janeiro e sustentou esse trabalho durante largo tempo. E logo que fui morar no Rio de Janeiro, eu a conheci. E ela, então, me convidou para participar das aulas que eram dadas nas manhãs de domingo. Eu nunca tinha entrado num presídio, não tinha nem noção de como era aquilo lá. Dona Idalinda convidou e eu a respeitava e respeito muito. Hoje já está no mundo espiritual, naturalmente continuando o seu trabalho. Ela me convidou e eu fiquei um pouco apreensiva. Perguntei ao senhor Guimarães, e ele pegou e falou assim: olha, é difícil, a gente vai a um presídio falar com aquelas pessoas, depende do tema. E ela me deu o tema, amor. Eu falei: Jesus, eu vou falar de amor àquelas criaturas que estão ali segregadas, possivelmente vivendo uma vida, possivelmente eu não conhecia ainda o presídio, vivendo uma vida complicada, difícil, dura. Eu vou falar de amor, eu vou falar o quê? Eu realmente não sabia o que poderia falar. Naturalmente poderia contar casos a respeito do assunto ou que demonstrasse o assunto, mas eu queria dizer alguma coisa de mim, alguma coisa que eu sentisse e que eu pudesse falar com a minha alma, com o coração. Faltava ainda um mês e eu comecei a matutar o assunto. Perguntava a mim mesma: o que eu vou dizer sobre amor? Comecei a matutar, a pensar e não encontrava uma saída. E um dia, caminhando numa das praças lindas do Rio de Janeiro, era uma manhã de abril, o sol filtrava pelas árvores, muitas árvores, e bordava o chão de um colorido extraordinário que despertava dentro da alma o desejo de ser bom, de agradecer a Deus, o canto dos pássaros, e mais tarde as cigarras. Tudo era muito lindo, tudo era harmonioso. O céu era um azul límpido, bordado de nuvens, gárrulas sopradas pelo vento. E eu caminhava encantada com a vida e com o mundo. E então eu olhei e vi um casal, namorados. Ele muito jovem, ela também. Ele lindo e ela encantadora. Os longos cabelos da menina chegavam à altura dos quadris, e os olhos brilhavam como duas estrelas, ergastulada naquela face colorida, linda. Ele sorria, olhos nos olhos, e eu pensei com os meus botões: meu Deus, a minha chance. Quando íamos cruzando, eu segurei o braço dele. Ele parou, assombrado, e sorriu. Que sorriso lindo! A dentadura como um fio de pérolas naqueles lábios vermelhos. E eu então perguntei a ele: meu filho, você poderia me dizer o que é o amor? Ele olhou para o alto e olhou para a menina ao seu lado
e disse: amor. Levantou a mão que estava segurando as mãos dela e disse: isto é amor. É essa troca, é essa coisa que sai de mim e vai para ela, e que sai dela e vem para mim. É essa vontade de rir sem ter nenhuma motivação, ou vontade de cantar sem saber exatamente porquê. Olhar o mundo e vê-lo extraordinariamente brilhante, lindo, encantador. Amor, oh meu Deus, amor é essa coisa que está dentro de mim e me faz tão feliz. É isso. E eu disse: é isso. E pensei no meu amor, Sr. Guimarães. Estávamos trocando energias já há uns 6 anos. E eu pensei o quanto eu queria bem, o quanto ele preenchia a minha alma, o quanto eu o amava, pensava eu que amava. Então saí dali pensando: eu vou criar o meu tema em cima das palavras desse rapaz, em cima do que eu sinto. Continuei caminhando e agora já nem enxergava nada, não via nada, eu via apenas o amor na minha frente. E então alguém segurou a minha mão e eu olhei para aquela pessoa e me encontrei com 2 olhos vermelhos, vermelhos de chorar. O narizinho também encarnado e os ritos de dor nos lábios que estavam cerrados. Eu disse: minha filha. E ela me abraçou. Tia Ana, o casamento acabou. Eu disse: como, filha? O casamento começou há poucos anos atrás, como é que já acabou? E o neném e o filhinho, 2 anos. Ah, tia, ele, esta manhã, levantou, abriu uma mala, começou a juntar as roupas. E ele disse que o amor acabou. E ele estava apaixonado por outra. Foi embora, tia. Me deixou. E é o nosso filhinho. Eu a abracei e senti um vazio no coração. Falei: meu Deus, eu estava encantada com o amor daquele casalzinho de jovens. Mas não era diferente desse casal que alguns anos atrás eu assisti o matrimônio. Eles se amavam, eles se olhavam com ternura, e havia uma identidade tão grande entre os dois, e agora acabou. Então o amor marital não é verdadeiro, porque o verdadeiro amor, dizem os espíritos, nunca acaba. E Paulo dizia a mesma coisa. Mas se esse começa e tem um fim, então não é verdadeiro. Então é um engano do coração, da alma das criaturas. Então eu não sei o que é o amor. O que eu vou dizer aos presidiários? Fiquei vazia. E caminhando, passei de frente de uma igreja. Ainda não havia saído de dentro de mim o carinho pelas igrejas. Havia resquício ainda do catolicismo. Resolvi entrar na igreja. Entrei, a nave estava vazia, um silêncio enorme. O ambiente era frio e ao mesmo tempo aconchegante. Lá na frente alguém estava sentado, solitário. Fui caminhando devagar para não fazer barulho. E ao me aproximar, vi o padre, a face marcada pelo tempo, o senho carregado, os olhos pejados de lágrimas, fitando a estátua da mãe de Jesus. Sentei-me ao lado dele, toquei-lhe a mão com respeito e delicadeza, e ele me olhou.
um olhar aparentemente vazio e triste. E eu perguntei: padre, eu preciso saber o que é amor. Amor. Amor, minha filha, é tudo o que eu sentia quando, aos 18 anos, resolvi tomar a batina, servir a Deus. Eu estava com a alma referta de esperança, de alegria e de vida, acreditando piamente que as estátuas falariam comigo, que os quadros coloridos falariam ao meu coração, que eu poderia me entregar a Deus dentro da igreja e conversar com Jesus e conversar com Maria, e eles iriam estabelecer diretrizes, mostrar caminhos, e eu poderia falar com as ovelhas do rebanho do Senhor, dizer a elas da importância de ser bom, de ser amável, de ser digno, de ser honrado, de ser honesto. Eu poderia transformar aquelas criaturas e abrir os portais dos céus para que elas todas fossem para os céus. Eu estava encantado, eu estava amando profundamente os meus sonhos e as minhas fantasias. O tempo foi passando e foi se desdobrando sobre a minha cabeça, os meus cabelos foram encanecendo e o rosto foi sendo marcado pelas rugas das decepções ocorridas aqui, ali, alhures, em toda parte por onde eu passava. E eu descobri que as estátuas são frias, feitas de barro, e elas não dizem nada. Descobri que os afrescos, que os quadros, também eles não dizem nada. E eu nunca ouvi a voz de Deus, nem nos ouvidos, nem no coração. Nunca consegui conduzir uma ovelha do rebanho para os céus, porque elas também estavam cheias de interrogações, cheias de dramas, cheias de lutas. E o meu ministério está vazio de realizações. Minha filha, você quer descobrir o que é o amor? Então vai, procure-o em outro lugar, aqui não. E quando encontrar, volte e venha me contar o que é o amor, porque eu também não sei. E eu me levantei e saí, mais vazias do que quando entrei, pensando: o que eu vou dizer, pelo amor de Deus, o que eu vou dizer para os apenados? Continuei buscando, pensando, e me recordei de um amigo que é poeta. O poeta geralmente fala tanto em amor, descreve o amor e tece considerações que são lindas. E eu amo a poesia. Tenho pedido a Deus que, num futuro, eu possa ser poetisa ou poeta, não importa, mas que eu saiba tecer também com as palavras as coisas lindas representadas pelos poemas. E fui procurá-lo. A manhã estava linda e eu tinha compromissos com os filhos, mas eu precisava encontrar respostas e procurei o amigo, e ele recebeu com o carinho de sempre. Eu disse: eu estou aqui por uma razão muito séria. Ele: imagino, porque Dona Ana Guimarães veio me procurar, deve ser uma razão muito séria. Eu falei: podemos sentar? Sentamos, e eu disse a ele: eu preciso saber o que é o amor. Ele disse: mas você é o amor. E eu pensei com os meus botões: que bom se fosse, seria uma beleza. Mas eu sei que isso é o carinho da amizade. Amigos são assim. Me diga o que é o amor. Ele começou a passear de um lado para o outro da sala. A esposa entrou também, sorrindo, e ficou olhando aquele passeio de uns 5 minutos sem dizer nada. E eu estava ansiosa, na expectativa. Aí ele começou: veja a grandiosidade das montanhas.
o gigantismo de tudo aquilo, a imensidão do verde, verde com variegadas tonalidades. Olhe para os céus e veja como se modifica ao sabor da natureza. Quando sopra os ventos tempestuosos, ele se torna cinzento, até tornar-se negro. Olha a maravilha dos rios gigantescos, as cachoeiras escachoantes caindo lá do alto de quebrada em quebrada, formando miríades de diamantes que brilham à luz do sol, como se fosse a mão de Deus sacudindo o manancial das águas. Veja a seara referta de sementes, o trigal maduro, onde o vento passa a uma cantilena, como nenhum artista foi capaz de imitar, de fazer igual. É o cântico da natureza, o cântico do vento sussurrando, como se a mão de Deus balouçasse o trigal maduro para arrancar as notas maravilhosas que um dia Pitágoras estabeleceu que seriam 7. É o canto da natureza, compondo com as 7 notas uma melodia que é imortal, porque ela sempre acontecerá. É a mão de Deus que dedilha. São menestréis invisíveis que cantam na natureza. Ouça os pássaros, filha, e ouça a maviosidade dos vários trinados de cada um deles e o colorido que eles apresentam. Os répteis, as cobras, os jacarés, todos eles cantando as excelências de Deus. Isso é amor, minha filha, isto é amor. Penetre a intimidade do chão e veja lá dentro miríades de vida, conservando a vida na terra-mãe, de onde a semente mergulha, morre, para depois sair plena de vida, de vigor, de beleza, de verdor. Tudo isto é amor, minha filha, mas onde a gente encontra o amor na sua grandeza, é na beleza que o próprio homem é capaz de realizar, de criar, de construir. Veja as grandes cidades, veja os edifícios notáveis, veja, filha, veja. Tudo isso é fantasia. Tudo isso são palavras. Palavras que constroem frases, frases que compõem um conto, ou que compõem poemas. Mas são palavras, filha, que o sabor da inspiração vai criando dentro do peito. Se é amor, eu não sei. Se é fantasia, eu não sei. Então, Aninha, você quer saber o que é amor? Continue pesquisando, continue procurando, e o dia que encontrar, conte para mim, porque eu também não sei. E eu saí de lá vazia. A esperança começava a diluir-se, e eu ficava imaginando: ó Deus, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer na penitenciária? Não sabia. Pensei no meu lar, no senhor Guimarães, nos meus filhos, e tudo parecia tão vazio dentro da alma. Uma vontade de ser feliz, mas eu acreditava que a felicidade só viria se eu descobrisse o amor. Uma vontade de amar, mas eu não sabia como era amor. Não sabia é um verbo apenas, não sei. Mas continuei procurando e resolvi voltar para casa. Estava quase na hora das atividades importantes do dia. Estava voltando e de repente eu estava perdida nos pensamentos, quase que automaticamente no caminho de casa, quando alguém segurou a minha saia e puxou. E eu me voltei e olhei. Era uma coisinha
tão minúscula, pezinhos sujos, descalços, umas perninhas finas, uma barriga proeminente, peito esquálido, vestido de um shortzinho imundo, os cabelos desgrenhados e sujos, e uma carinha manchada de poeira, e sorria, com os dentinhos faltando aqui na frente. 2 olhos negros, muito brilhantes, muito abertos. Parado em frente a uma vitrine, onde ali exposto estavam 2 bolos lindos, apetitosos, já cortado, faltando alguns pedaços, e alguns pastéis. E ele, sorrindo, puxando a saia, disse: a senhora compra para mim um pedaço de bolo? Fiquei olhando aquela figura franzina, e ele pensou que eu não havia escutado. A senhora dá um pedaço de bolo? E eu disse: sim, sim, dou um pedaço de bolo. Quantos anos você tem? Anos, tia, anos? Sei não. Deve ser 8 ou 9, por aí. Certo. Vai dar o bolo? Sim, sim, vou dar o bolo. Onde você mora? Ah, tia, onde eu moro? Eu não tenho casa, não. Eu moro por aí, nos batentes, nas marquises, debaixo de uma ponte. Qualquer lugar que dá sono, a gente deita e dorme. Casa eu não tenho. Meu filho, mas e o seu pai? Pai, tia. Pobre tem pai? Pobre não tem pai. Os homens passam, aí a gente fica. Sumiu no mundo. É assim que os homens fazem. Não, filho, nem todos. Bem, os que eu vi, tia, são tudo igual. Tudo igual. Mas vai dar o bolo ou não vai? Vou, filho, vou dar o bolo, sim. Mas para que pergunta tanto para dar o bolo? Vontade de saber. E você não tem pai? Não, tia. Tem irmãos? Bastante, tia. Irmã tem bastante. E cada um deve ser de pai diferente, mas ninguém conhece o pai. Ninguém sabe quem é. Eu disse: meu Deus, mas os homens são complicados. Ele disse: as mulheres também. Tudo complicado, tia. Eu falei: mas você é um homem e você vai crescer. Mas não vou complicar, tia. Não vou botar fim no mundo nenhum. Quem sabe? Vamos ver o futuro. Meu filho, mas vai dar o bolo? Vou. E a sua mãe? E mãe? Aí o rosto mudou. O sorriso apagou. Os olhos ficaram tristes. Mãe, eu tenho. Lá no Morro do Borel, tem a minha mãe. Mas um dia ela falou para nós, a gente morava tudo num barraco apertado, tudo junto. Aí ela falou: não dá mais para dar comida para vocês, não. O dinheiro que eu ganho não dá. Agora cada um vai andar no mundo, cada um vai viver a sua vida, porque eu não tenho dinheiro para sustentar vocês, não. E aí nós saímos, tia. Nós saímos. No começo nós andávamos juntos, depois nós foi separando, cada um foi para um lado. E eu fiquei aqui. Eu tinha meu irmãozinho, mas ele também foi embora e eu fiquei sozinho. Eu disse: a sua mãe nunca procurou vocês? Ela nem sabe onde nós está. E você não sente falta da mãe? E tia, às vezes, quando de noite está frio,
ou quando de noite chove, aí dá uma saudade de mãe, uma vontade de mãe. Mas o que nós faz? Não tem. Então, a gente fica sonhando. No sonho, a gente tem mãe. Quando acorda, não tem. Filho. Mas, tia, vai dar o bolo ou não vai? E eu entrei na loja, comprei o bolo. Meu Deus! É tão pouco pela lição que eu recebi daquele menino. É tão ínfimo, um pedaço de bolo. Mas ele pegou aquele pedaço de bolo com aquelas mãos sujas e tão pequenas. E sorriu, um sorriso largo, sem dentes. E disse: obrigado, tia, obrigado, tia. E eu disse: vai com Deus, meu filho, vai com Deus. E saí pensando. As pessoas dizem que o amor materno é o amor mais perfeito que existe. Se ele for o mais perfeito, então o amor não é nada. Porque se ainda existem tantas irmãs que abortam, que mandam os seus filhos para a rua, que vendem os seus filhos, que falos, pedir esmolas, como está distante o sentimento que constrói algo superior, algo extraordinário, como que Jesus desejou implantar na terra. Então, o amor de mãe não significa grande coisa. É um sentimento igual o de um marido que abandona sua esposa e seus filhos, da mãe que vai embora e deixa os filhinhos. É igual, não há diferença, não há nada. Então eu não descobri o que era o amor, então eu não sabia o que era o amor e precisava descobri-lo. Pensei nos meus filhinhos, que eram todos pequenos, e no senhor Guimarães, meu companheiro. E voltei para casa vazia, com os olhos cheios do sorriso daquele menino, cuja alegria da vida, a alegria maior era um pedaço de bolo. Cheguei em casa e o evangelho estava sobre a mesa. Segurei o evangelho segundo o Espiritismo e pensei em Jesus. Emi, aqui é a casa de Deus, Emi. Sim, Tinoqui, aqui é a casa de Deus. Deus é o nosso Pai, não é, Emi? Sim, meu filho, Deus é o nosso Pai. E Ele nos ama. É verdade, Tinoqui. Ele nos ama, ama muito. Emi, eu amo a casa de Deus. Vamos andar. Eu não posso entrar na casa de Deus. Por quê, Emi? As mulheres só podem caminhar por aqui. Emi, mas Deus separa os homens das mulheres? Eu não sei, Tinoqui, eu não sei. Mas a gente tem que seguir as regras, as leis. Então vamos, Emi. E o menino corria, o menino louro, de face rosada, cabelos como espigas de trigo maduro e olhos possivelmente azuis ou castanhos. Que importância tem? O menino lindo que corria diante daquela jovem de expressão de beleza encantadora. Os dois caminhavam e ele corria na frente e de vez em quando olhava para trás. Anda, Emi, vem, eu quero conhecer a casa de Deus. E correndo parou num portal e então se voltou para ela. E a expressão de alegria, o sorriso lindo que estava nos lábios do menino desapareceram. Os olhos estavam turvados por uma tristeza estranha e os lábios não sorriam. E ele perguntou: Emi,
aqui é a casa de Deus. Sim, meu filho. E Deus ama a todos nós. Sim. Deus ama o feijãozinho que nasce dentro da caixinha. Sim. A formiga que se esconde na intimidade da terra. Sim. E as crianças e os homens. Sim. Deus ama tudo. Então, Emi, por que na casa de Deus se matam os pombinhos, se matam os cordeiros? Por que matam os animais na casa de Deus, Emi? É porque, meu filho, é que é a lei. A lei manda que os homens que cometem erros, os homens que cometam crimes e que precisam... meu filho, eu não sei direito, mas os homens trazem os animais que não têm pecado, os animais que não têm defeito nenhum, e trazem aqui, e eles são sacrificados, porque quando eles morrem, eles tiram o pecado do homem. Eles morrem para lavar os homens dos seus pecados. É por isso, Tinuki, Emi, então os animais que não têm pecados, eles morrem para tirar o pecado dos homens. Meu filho, é assim que a lei manda, é isso que a lei diz, eu não sei. E então o menino expressou com voz triste e cansada: eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Maria não entendeu as palavras do seu menino, do seu garotinho Jesus. Mais tarde, subindo a encosta do Monte das Caveiras, vendo ele vergado ao peso do madeiro, ela rememorou as palavras do menino: eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Com as mãos em cima do Evangelho, as lembranças vieram em catadupas na intimidade do coração para o cérebro recordar Jesus. A mensagem que ele deixou em tão pouco tempo, apenas 3 anos, e todo um código de ética e de conduta ele inscreveu para a posteridade. Mas a expressão eu sou o Cordeiro de Deus, meu Deus, e nós estamos tentando descobrir o que é o amor, mas nunca vamos entendê-lo enquanto não conseguimos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. É um quebra-cabeça que Jesus tem tentado ajudar-nos a juntar, enviando os emissários, os mensageiros que vêm à terra para nos dar as diretrizes e mostrar os pedacinhos que deveremos juntar. E nós não entendemos essa mensagem e destruímos os seus emissários, os seus mensageiros, que são abandonados ou crucificados ainda 2000 anos depois. E eu comecei a pensar que o amor seria o somatório de todas as virtudes, o grande quebra-cabeça que é o amor, Deus, seria entendido quando nós conseguíssemos juntar os pedacinhos, a afabilidade, a doçura, a paciência, a tolerância, a fé, a humildade, a caridade. Meu Deus, são tantos pedacinhos. Diz Joana de Ângeles que nós conseguimos adquirir uma virtude por encarnação. Isto quando nós nos esforçamos para adquiri-la. E eu comecei a pensar nessas virtudes que a gente vai juntando ao longo das reencarnações e
Pensei que a gente tem juntado tão pouco. Nós juntamos dinheiro, aumentamos a poupança, nós criamos templos enormes, lindos, ajaezados, mas a poupança verdadeira, aquela que vai preencher os vazios da alma e do coração, quantas vezes nós labutamos para conquistar essas moedas, a moeda da paciência, a moeda da resignação, na intimidade das lutas dentro do lar, para apaziguar os ânimos e juntar a família. Você tem usado a moeda da paciência, a moeda da resignação, quando as lágrimas doídas queimam os olhos, porque sentimos o coração lesado pelo abandono, pela infidelidade. Já experimentou utilizar a afabilidade para aplacar essa dor? Já experimentou a doçura para acalmar os ânimos, para que não haja guerra na intimidade do lar? São essas moedas que vão compor um dia esse enorme quebra-cabeças chamado amor. E quando tivermos juntado todas as moedas, então aí poderemos dizer, poderemos entrar na igreja e dizer ao Padre o que é o amor. Poderemos ver a jovem de olhos vermelhos e dizer a ela o que é o amor. Ou poderemos abraçar um menininho sujo para dizermos a ele o que é o amor. Não dizer, transmitir através do abraço o sentimento real, que vai preencher o vazio. Vazio enorme dentro da alma. E eu pensei, eu não posso falar de amor, eu não posso dizer às pessoas o que é o amor, mas eu posso falar daquele que vivenciou o amor na terra. Eu posso falar a respeito daquele que veio mostrar o caminho e nos disse 2 caminhos. Aqui a porta larga, que geralmente a escolhida por nós, a porta larga que leva à ilusão. E aqui a porta estreita, podemos escolher, está no arrancar pedaços das nossas ilusões. Então a porta larga é a melhor de todas, e a gente passa por elas e mergulha na roda de samsara, navegando nas múltiplas reencarnações que parecem não ter mais fim. Lavar tudo aquilo que nós fomos juntando ao longo das loucuras que bailaram em nossas cabeças. E eu, então, fui com Dona Idalinda Aguiar, entrei naquele salão e o peito se apertou. Prisão de alta periculosidade, onde guardavam jovens de 18 a 25 anos, Água Santa, no Rio de Janeiro. O nome é santo, mas o clima é guerra. E ela dizia para mim, fique atrás de mim, não saia de perto de mim. Ela muito grande, eu muito pequena. Eu ia caminhando atrás dela e olhando aqueles moços atrás daquelas grades. Meu Deus, meu Deus. E me lembrava do menino. Qual a esperança daquela vida? Outras grades. Multiplicam-se as grades.
eu nunca gostei de orfanato, eu nunca gostei de sanatório, eu nunca gostei de presídios. Porque eu acho que o dia que os corações se abrirem e se tornarem mais afetivos, mais carinhosos, poderão se fechar todos os orfanatos, porque nós abriremos as portas dos lares para recebê-los e eles terão famílias. Mas por enquanto o mundo ainda é assim. Mas a gente pode sonhar. E entrei no salão, um salão enorme. E os moços estavam sentados ali, jovens. Fiquei olhando para aquelas caras. Falei, meu Deus do céu, são tão meninos ainda. E no palco improvisado, 2 padres. Um tocava violão e o outro cantava. E às vezes os 2 cantavam, e às vezes todos cantavam também. Então ele cantava assim: eu quero crer na paz do futuro, eu quero ter um quintal sem muros, eu quero ter 1 milhão de amigos. Então, quando o refrão se levantava, os meninos todos cantavam também, levantavam os punhos cerrados para o alto e diziam sorrindo: eu quero ter 1 milhão de amigos. E eu, de pé na porta, pensava: eles não têm amigos, eles não têm ninguém. Mas se eles têm sonhos, eles têm fantasias, eles têm esperanças. Eu quero ter 1 milhão de amigos. E eu gostaria de ser amiga de cada um deles. E ainda pensava no que iria falar. E eu pedi ao mestre: Senhor, inspira-me. Sou tão vazia e tão pobre. Não tenho nada, Senhor. E desse nada, eu peço, tire alguma coisa para que eu possa oferecer a esses meninos. Dona Idalinda convidou os 2 clérigos para participarem do encontro, e eles ficaram, e aí me deu mais agonia ainda. Eu falei, ainda tem 2 padres aqui que devem conhecer o Evangelho igual, mas eu leio sobre Jesus, desde que aprendi a ler. Tudo sobre ele eu ia pegar, botava na mão. Não guardei tudo, mas a paixão por ele ficou aqui dentro. Então eu olhei para aqueles moços e deixei que a inspiração falasse. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu quero crer na paz do futuro. E aí eu disse: eu não vou crer na paz do futuro. Eu tenho certeza que o futuro será de paz, porque quem está no leme é Ele, o Senhor da vida. E a embarcação não vai se perder nunca. E aqueles milhões de espíritos que pululam em torno do planeta, está lá na Gênese, e que são atraídos pelos nossos pensamentos, eles virão. Apesar de as mulheres hoje não quererem permitir a reencarnação dos espíritos, vai haver uma mudança, o egoísmo vai ser superado, e eles virão, eles reencarnarão, e encontrarão corações dedicados à doutrina espírita, e às outras religiões também, porque todas elas falam de Deus e todas elas desejam encaminhar as criaturas para Deus. Então as religiões falarão, mas não falarão apenas com a boca e com palavras, falarão com a alma, falarão com o coração. E eles, os que virão atormentados, sedentos de justiça, sedentos de paz, encontrarão corações carinhosos, amigos, para dar-lhes as diretrizes que o Senhor Jesus deixou na terra. A ética da vivência espírita será uma realidade, porque as ilusões desaparecerão. A ideia de que eu sou maior do que o outro, eu sou melhor do que o outro, eu sei mais do que o outro,
tudo isso irá desaparecer e nós seremos capazes de dividir aquilo que temos com os demais companheiros, a certeza disso. Então o amor vai viger. Falamos àqueles apenados e quando terminamos, eles pediram que a gente voltasse. Dona Idalinda, traz esta moça outra vez, essa moça. E eu fiquei pensando na minha velhice, na velhice do Padre Eterno. Na época eu tinha 27 anos apenas, mas já me sentia tão pesada pelo muito que eu havia visto. Quando eu li Kardec dizendo o que era o espírita, me deu uma agonia tão grande aquilo. Falei, ô, senhor Kardec, eu preciso conversar com o senhor para ver se o senhor muda um pouquinho essa frase aqui, mas é complicada. Ele diz assim: reconhece-se o espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas tendências negativas. Tá certo? Falei certo? Não falei. Falei errado. Não foi assim que ele disse. Ele disse, puxa vida, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas tendências negativas. E isso botou um monte de formigas na minha cabeça. Eu disse, oh meu Deus, porque ele colocou esse verdadeiro no início da palavra. Por que isso? Porque, na minha opinião, espírita era espírita. Todos nós que nos ligamos ao espiritismo somos espíritas. Por que ele fez essa divisão? Os verdadeiros, se existem os verdadeiros, se é necessário existir os verdadeiros, então os falsos também existem. Porque ele separou. Reconhece-se o verdadeiro. E eu fiquei imaginando como é que a gente reconhece os falsos. E comecei a perguntar. Durante muito tempo eu perguntava às pessoas, como é que a gente reconhece os falsos espíritas? Olha, recebi um monte de respostas. Não me atenderam, nenhuma delas. E eu, não é assim. A gente reconhece os falsos assim, assim, assim. Não é. Assim, assim, não é. Ou dessa maneira, também não é. De que forma a gente reconhece os falsos? Vocês sabem? Não? Pois eu vou contar como. O que ajuda a gente a descobrir os falsos espíritas é o espelho. Você para na frente do espelho, olha para a imagem e fala, você é verdadeiro ou é falso? E começa a catalogar o seu comportamento depois que você descobriu a mensagem espírita, para saber se é falso ou para saber se é verdadeiro. O que você tem feito em termos de mudança comportamental? E eu resolvi saber, como a gente não é capaz de responder por gente mesmo, eu resolvi fazer uma experiência com os meus filhos, todos pequeninos, para saber se eu era falsa ou verdadeira. Então, fazemos o culto, e estavam sentadinhos, e eu perguntei para a Nete, falei, olha, hoje nós vamos fazer o jogo da verdade. Tem que falar a verdade, doa quem doer. Então, porque só quem pode dizer a verdade para a gente são aqueles que estão estreitamente ligados à nossa vida. Falei, então vocês vão falar a verdade para a mãe hoje, tá bom? Anete, o que você acha da sua mãe? A verdade. Ela ficou vermelha. Aí, bem, mãe, eu falei, já sei, não precisa falar mais nada. Porque quando a pessoa sabe, responde na hora. Você é excelente, você é muito boa, mãe, você... Mas se demora um pouquinho, pronto, não precisa falar mais nada, que a gente já sabe o que é. Aí perguntei ao Marcelinho, meu filho, mãe, está
tá bom. Não perguntei para os outros, porque não falavam ainda. Falei, tudo bem. Falei, agora eu vou perguntar ao marido. Aí é o teste final da coisa. A gente estava conversando, rindo, brincando. Eu falei, seu Guimarães, o senhor está casado comigo já há algum tempo. Me conheceu no movimento espírita. E o que é que você pensa de mim? Não como sua esposa. Pensa de mim como espírita. Ele falou, bem, Ana. Eu falei, também não precisa falar mais nada. Não precisa dizer. Ele falou, mas eu não falei nada. Eu falei, por isso mesmo. Por isso mesmo. Aí eu resolvi ser uma verdadeira espírita. Mudar. Estabelecer alguma coisa que as pessoas reconhecessem logo. Esta é uma verdadeira espírita. Não sei se já consegui, mas tenho me esforçado verdadeiramente. E tenho dito isso aos nossos companheiros no caminho da esperança. Ser verdadeiramente espírita, começar a angariar as pequeninas peças para compor o amor em nossas vidas, construindo esse amor no lar, na nossa casa espírita, onde a gente possa vivenciar com sinceridade a afetividade, ser amigos verdadeiramente, dar-nos as mãos, com carinho, descobrir quando o outro companheiro está sofrendo e tentar ajudar, fazer alguma coisa. E eu me recordo que Dona Benedita Fernandes, esse espírito notável que viveu em Araçatuba e lá deixou um sanatório que ultimamente parece que estão fechando os sanatórios todos, atendendo aos doentes, um coração extraordinário. Dona Benedita Fernandes deu uma lição. Eu dirijo a nossa casa de esperança e eu estava chegando no portão, eu registrei a presença dela e ela disse para mim, você já reparou que, e citou o nome de uma companheira, está sofrendo muito? Não, eu não havia notado. É uma pessoa que está sempre sorrindo. Ela falou, pois é, está sofrendo. Ajude-a. Os centros espíritas pensam muito em ajudar os pobres. Pensam muito em ajudar os outros. Dar roupa, dar comida, dar isso, dar aquilo, cesta básica, isso. Mas esquecem que as pessoas mais importantes da casa espírita são os trabalhadores. São os companheiros que laboram, porque eles serão os multiplicadores. Então o dirigente tem que prestar atenção nos trabalhadores e ajudá-los nos momentos difíceis. Eu não havia notado, então tentei me reciclar como dirigente de uma casa espírita, mas fui conversar com a companheira e fiquei sabendo o drama que ela estava vivendo. Já havia alguns meses e eu chorei, porque eu era tão cega, não tinha percebido que aquela criatura tão amiga estava sofrendo. Aí então perguntei à Dona Benedita, o que eu posso fazer para ajudar? Ela falou, não sei, esse problema é seu. Quem dirige a casa é você. Ajude a companheira. E eu fiquei pensando, falei, Jesus, o que eu faço? O marido a estava abandonando, depois de 35 anos de casado. E ela estava profundamente infeliz. E eu fiquei pensando. Então eu comecei a prestar atenção nela e vi aquelas nuvens em torno da sua cabeça. E vi às vezes as lágrimas escorrendo que ela escondia de todas as pessoas. Então cheguei perto dela, como nós dirigimos também um trabalho com Divaldo lá no Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu acho importante é que em nossos conclaves tudo seja voltado para a educação da criatura, porque a doutrina espírita é eminentemente educadora e Jesus era um educador por excelência. Então eu disse a ela, nós vamos organizar um programa educativo e eu quero contar com você. Ela disse, olha, eu não estou muito com cabeça, mas o que você quer? Eu falei, você vai memorizar um poema.
para declamar naquele dia. Ela falou: eu não posso. Nunca declamei na minha vida, nem na minha época de escola, não tem condições. Eu falei: filhinha, presta atenção, eu não estou pedindo. Eu estou dizendo, você vai. Então, pronto. Você já viu que eu não sou nada boazinha, né? Complicado. Ela: tá bom, então me dá um poema pequenininho. Eu dei a ela Pássaro Cativo, de Olavo Bilac. Ele é pequenininho. Ela falou: Jesus, Ana, eu não vou conseguir. Eu falei: vai, claro que vai. Você conseguiu tanta coisa, você é uma professora universitária. Quer dizer, quanta coisa você aprendeu, por que não vai aprender os versos do Bilac? Peça ajuda a ele. E ela memorizou o poema e foi saindo daquele clima de abandono, clima de sofrimento, de agonia. Já conseguia sorrir, mudou. Hoje é uma pessoa muito alegre na nossa casa, muito querida de todos. E até hoje ela memoriza os poemas de Tagore, memoriza. E então eu aprendi que você pode mudar o pensamento apondo ideias novas. Um hábito negativo você joga para lá e coloca um hábito positivo, o hábito de memorizar páginas. O livrinho Filhos de Deus foi todo memorizado por todos os companheiros da casa, desde o pequenininho até o mais idoso. Todos eles declamam. Todas as nossas reuniões têm um momento de arte em que eu chamo qualquer um deles: fulano, você hoje é a sua vez. Levanta e faz as declamações. Então muda a psicosfera, muda o clima mental. São hábitos positivos. Então você vai na casa dos companheiros, você vê na geladeira pregado um poema de Alta de Souza, um poema de Castro Alves, um poema de Tagore, nas paredes, no banheiro, porque eles estão sempre memorizando. E as famílias também. Então foi uma forma de tornar a nossa casa mais feliz. Todas as nossas reuniões são regadas aos poemas que enchem a alma de felicidade, a alma de paz. É uma ética de vida diferenciada e é uma forma de nós nos tornarmos verdadeiramente espíritas. E o meu tempo está esgotando. Vamos, portanto, nos perguntar: você é um verdadeiro espírita? Kardec que falou, não sou eu. Ou é falso? Se for falso, não tem importância, você ainda tem tempo de modificar. Se é verdadeiro, intensifique essa verdade, trazendo cada vez mais para próximo de você e dos demais que estão em torno a mensagem clarificadora do amor que a gente ainda não conhece, mas vai um dia viger em nossas almas. Na lousa do coração, cujo giz é o sentimento, cujo escrevente é o espírito, eu vi num deslumbramento um lindo nome gravado, de 4 letras formado e irradiando esplendor, uma palavra que encerra toda a beleza da terra. Essa palavra era amor. A mim mesmo perguntei, estupefato que estava: quem me trouxe aquela lousa? Quem pôs o que ali se achava? Foste tu, uma voz me diz, e tu mesmo tens o giz que essa palavra escreveu. O que aí está escrito e que te parece um mito é um simples produto teu. Amor. Mas isso é mentira. A minha mente delira numa visão fantasista. Mas a voz, num tom conciso, diz: filho, já tens juízo, já não és materialista. Despertastes para a vida, crês na alma, crês em Deus. Esse pensamento encerra todos os horizontes seus. A visão do teu passado é que te faz conturbado e criva-te a alma de dor. Perturbando o pensamento com falsos ensinamentos, tu negaste o próprio amor. Porém agora esse amor, herança que Deus nos dá, canta dentro de ti mesmo, qual vibrante sabiá, que no topo das palmeiras, de dia às horas primeiras, com seu canto anuncia e em terno gorjeio inspira o amor que gera alegria. Sim, o amor certo existe desde nosso alvorecer, remontando a priscas eras no início do nosso ser. Em estado de latência, no deobar da existência, Deus concede de antemão a sua herança bendita, que a alma busca contrita nas asas da evolução. Muito obrigada.
todo mundo e vamos em frente, porque Deus, se Deus quer, Ele quer, e que cada um queira Deus no seu coração. Muito obrigado, muito boa tarde e até o ano que vem.